Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Já está rolando a corneta aqui com o nosso Luiz Ferrari Júnior, com o Everton Cury, né? Maurício Freitas sempre conosco. Frio, hein? Frio, chuva e vento. Agora está completo. É o meu Rio Grande do Sul. Só não dá para... Tem que pular essa parte. Céu, sol, sul, terra e cor. A cor esse é o tá meu Rio Grande do cinza. Sul, Esse é o meu Rio Grande do Sul, né? E aí, senhor Everton Cury, está preocupado? Está feliz? O que você acha dessa contratação de Paulo Guerreiro? Ontem à noite, no final da noite, surgiu uma especulação de que ele poderia ir para a Arábia Saudita. Mas eu fui me informar, eu acho que está tudo sacramentado já. Acho que não tem mais reviravolta. Inclusive, o Internacional fez uma cláusula aí que esse contrato pode não virar 3 anos, pode virar 3 anos e 8 meses. Porque se ele tiver que cumprir punição, de repente aumenta o prazo do contrato e o Inter fica esses 8 meses sem pagar salário. Mas ele vai receber lá na frente, daí mais 8 meses depois, permanecendo 3 anos e 8 meses no Internacional. Vai a 37, quase 38 anos. Boa noite, o senhor vai bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Boa noite, Ferrari, Maurício, Rec, telespectadores. De fato, eu acho que a contratação do Guerreiro pelo Inter é uma contratação de um grande risco. Se nós nos reportarmos agora, a partir do período em que ele foi punido, né, ele jogou muito pouco, não é sombra daquele Guerreiro do Corinthians e nem aquele que contribuiu muito com o Flamengo. No entanto, a diretoria do Internacional, que já trouxe Fabiano, trouxe Zeca, trouxe Luca, trouxe Rossi, trouxe Patrick... Moledo. Eu acho que ela está avalizada, né? Até porque, se nós analisarmos a situação do Damião e Jonathan Alves, que é um cara que daqui a pouquinho, sei lá, ainda a amostragem é muito pequena, mas veio por empréstimo, o Inter ficaria na mão da meninada, né? Então, mas eu acho que é uma contratação de risco em função de tudo que envolve a situação do Guerreiro. Eu acho que o Inter deve ter se protegido bem nessa questão legal, mas uma contratação que eu não analiso com euforia. Tá? É uma contratação que é muito mais notícia do que uma contratação técnica. Vai encher o aeroporto? Vai. Tomara que a euforia fique só na esfera do torcedor, né? Em função de tudo que Guerreiro já representou para o futebol, mas eu vou dar uma de... Eu vou esperar para ver o que o... Tu é São Tomé. Eu vou dar uma de São Tomé. Tem um recadinho bem simpático para ti aí em relação ao gol do Cânio. O Paulo Felipe na nossa live do Facebook. facebook.com/Luiz Carlos Rec, vai aparecer aí no ar. O negócio não é fazer fofoca, mas o Maurício me mostrou aqui o recado. Paulo Felipe diz o seguinte, ó, pergunta para este secador, Everton Cury, como foi engolir o gol do Kahneman terça-feira? Gol do Kahneman, não. Melhor em campo, brigando com os hermanos lá, tomou conta lá de Quilmes. Assim como se ele tivesse prestado bem atenção no lance do gol de cabeça no escanteio, o Kahneman se preocupou em agarrar. Ele é marcador implacável. Ele se preocupou em fazer pênalti no grandalhão, Schunk, né? Aquele zagueirão. Por aí. Schunk, eu acho. Por aí. Ele se preocupou em fazer o pênalti no zagueiro, no grandalhão, e deixou o outro entrar e fazer o gol de cabeça livre, né? E o Kahneman é isso, né? Uma hora também vai fazer um golzinho, né? É exceção para confirmar a regra. Né? Ferrari, está preocupado? O time caiu de rendimento, está acreditando como nunca, já que precisa só de um score mínimo contra o Estudiantes aqui. O Flamengo caiu de produção, está
Não pelas tabelas, mas está decepcionando o seu torcedor no Rio de Janeiro, já tem muita pressão sobre o Barbieri. Vê só o que faz uma mudança de 10 dias, né, na cabeça de um técnico. Enfim, qual é o teu sentimento neste momento? Boa noite, Rec. Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, pelo Kahneman. O Kahneman não tem discussão, né? É um baita zagueiro. Não tem. Baita zagueiro. Eu não discuto também. Mas, não existe discussão sobre isso. Não há o que discutir. Mas em relação ao Grêmio, acho que o jogo da Libertadores é um jogo que a gente tem mais, eu tenho muito mais confiança. Eu acho que 2-1 botou o Grêmio no jogo de novo. E o jogo no Rio é um jogo mais difícil, é um jogo de 2 clubes grandes. O Flamengo teve queda. Cada jogo é um jogo. A gente não pode analisar, eu acredito que não se possa analisar pelo jogo, pelo um critério de 5, 6 jogos nesses jogos decisivos. Acho que Grêmio e Flamengo vão fazer um grande jogo lá e tudo pode acontecer. Mas a pressão aumenta para eles, né? Aumenta para eles, mas aumenta para nós também. Porque os dois clubes querem passar. Então, o Flamengo... Porque tu não tem... O jogo do Flamengo é antes do jogo do Cruzeiro. Certo? Do segundo jogo do Flamengo da Libertadores. Jogo com o Grêmio e Copa do Brasil. Exatamente. Então tu vai para este jogo sem ter decidido lá o jogo da Libertadores. É 2-0, mas, cara, ninguém tá livre de fazer 2-0 em Minas. Eu vi o Cruzeiro ganhar numa Libertadores na Argentina, acho que do River. Ganhou do River lá 2-0 e depois perdeu no Mineirão. Vocês lembram desse ano? Há uns 2, 3 anos atrás? Futebol pode tudo. Os argentinos não se brincam. E Grêmio e Flamengo é um jogo de iguais. O Mineirão é um estádio de tragédias também. Ou seja, eu acredito nos dois jogos, Rec. Acredito, mas não são jogos fáceis. Como é Libertadores e Copa do Brasil. O que mais encaminhou a situação foi o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou as 2 fora de casa e não está bem no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro. Mas tem jogado com muito time reserva no Brasileiro. Assim como quem está jogando com o time de reserva e está conseguindo manter lá em cima é o Grêmio. O Grêmio está conseguindo manter. Mas o Mano começou a preservar antes mesmo os seus jogadores, né? Porque o Mano, ele já estava tirando 2 ou 3 antes. Ele não esperou chegar nesse momento para tirar todos. Ele tirou todos também. Mas antes ele já estava... Preserva 2 ou 3, o Marcos joga uma partida, não joga outra. Mas ele vai subir na tabela. É bom time, né? Vai subir na tabela. Vai, é bom time, bem treinado, mano, é bom treinador. Tem time e tem banco. Eu penso que a postura do Flamengo nesse jogo contra o Grêmio vai ser uma postura completamente diferente. Ele vai entrar muito focado. Eu, particularmente, acho que o Flamengo não vai deixar escapar. Eu acho que passa. Assim como, mesmo que tivesse levado 2-0 lá em Quilmes, eu acho que o Grêmio faria 3 aqui. É muito fraco o time de Estudiantes. Acho que o Grêmio vai sobrar contra o Estudiantes aqui. Ganha fácil do Estudiantes aqui. Mas acho que não passa pelo Flamengo, porque o Flamengo, em função de toda esta pressão, ele vai dar uma atenção total a esse jogo. Ele não tem como dar tanta atenção assim pelo seguinte, o Flamengo está na ponta do Brasileiro e o Carioca gosta de Campeonato Brasileiro. Mas vai exigir time titular agora no final de semana. Eu acho que eles não vão com o time titular. Eles não vão. Eles não vão botar reserva. Porque se ele colocar o time titular, aí mas acho que agora vão botar reserva. Eu acho que senão ele abre a porta. A única reserva. O time está estourando. Isso aí tá. Olha, a queda de rendimento do Flamengo está clara. Isso pode decretar a demissão do treinador. Pode. Mas ele bota o time reserva agora e perde pro Grêmio. A única reserva técnica que tem o Flamengo é no Campeonato Brasileiro. Isso. Exatamente o que eu estou falando. Pois é, mas aí tem os dois lados. Ele pode poupar porque não vai degringolar. Não cai tanto. Não cai tanto. E vai precisar reagir nas outras 2 competições. Não, porque se ele toma uma eliminação do Grêmio na Copa do Brasil, porque eu acho que, vamos combinar, é difícil ele reverter contra o Cruzeiro. É difícil. Não, tá morto. Eu acho que tá liquidada essa fatura. Né? Eu vou esperar um pouco. E se ele toma um pé do Grêmio e é eliminado na Copa do Brasil, aí ninguém segura. Aí ele desanda no Brasileiro também. Não, e aí tem um detalhe que tem que analisar como que o São Paulo vai administrar também o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, porque o São Paulo também tem jogo no meio da próxima semana. Mas já perdeu o primeiro jogo, né? O São Paulo joga, mas perdeu jogando bem. Perdeu, sabe-se lá Deus como. Criou 6, 7 chances, não conseguiu marcar, os caras não marcaram nenhum. A realidade é que o segundo turno do Campeonato Brasileiro é outro campeonato. Não, e assim, o São Paulo joga nessa rodada com o Sport em Recife. Em Recife. E depois joga na Argentina com o Colón. Nós jogamos em casa, o Inter joga fora com o Fluminense. Exato. E o Flamengo joga... O Flamengo joga em casa com o Cruzeiro. Com os reservas do Cruzeiro já sabidamente. Se nós ganharmos o jogo, tá bom pra nós, hein? Não, o Grêmio ganhando o jogo, o Grêmio fica bem na foto. Muito bem. Mas o Grêmio já está entre os 4. Eu sei disso. Além mas o Grêmio só tem 3 pontos do quinto.
E se o Grêmio, 3 pontos, o Grêmio pode abrir uma vantagemzinha, apesar que o Atlético pega um time, hoje nós estávamos olhando lá, o Atlético pega um time razoavelmente o Flamengo ele tem uma vantagem que ele pode focar no Brasileiro depois, porque ele tem 3 jogos em sequência que são jogos para fazer 9 pontos. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense, fora, mas é o Atlético Paranaense que está com altos e baixos, o Vitória em casa e o América Mineiro fora. Mas qual é a sequência? A sequência do Flamengo. Agora joga com o Cruzeiro. Tá. Campeonato Brasileiro. Pau a pau de novo. Depois joga com o Grêmio Copa do Brasil. Depois de enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil, ele pega Atlético Paranaense, Vitória e América Mineiro. Se pensa em título, tem que fazer 9 pontos. É por isso que eu acho que ele vai focar muito esse jogo da Copa do Brasil. Então, se ele ganhar da Copa do Brasil, vamos pensar o pior quadro. Ele ganhar do Grêmio na Copa do Brasil, ele não vai fazer os 9 pontos. Aí ele não consegue fazer os 9 pontos. Tu entendeu, cara? Então tem que esperar um pouco. É o caso do Grêmio. Se o Grêmio passa da Copa do Brasil e da Libertadores... A gente faz previsão, né, Ferrari? A gente tem que conversar antes, né? Olha aqui, ó, deixa eu só fazer um agradecimento. Ontem nós tivemos aqui ao vivo, num certo momento, quando esquentou aqui o debate, mais de 12 mil pessoas vendo ao mesmo tempo no Facebook, que é uma maneira nova de se ver o programa também, e no mundo inteiro as pessoas estão vendo. Então, claro que parece pouco 12 mil, mas é muito raro isso acontecer em programas de extraordinária e reconhecida audiência e tal. Então, agradecer o carinho, a parceria, né? E a manutenção dessa parceria. Mesmo quem vai para longe sabe que existe o programa, sabe que o programa tem as suas características, não deixa de informar nada, tem coragem de informar algumas coisas. E hoje, o Maurício estava me atualizando, nós chegamos a quase 20 mil entre pessoas que viram depois o programa. Então, é muita gente vendo também pelo Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Aproveite, compartilhe, né? Diga para os seus amigos que podem assistir também via Facebook. É uma nova ferramenta que a gente tem como uma muleta para quem não pode sintonizar via televisão. E outra, a Champions vai transmitir via Facebook esse ano, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. É verdade. Né? É que a gente que trabalha até profissionalmente com as redes sociais, né? 12 mil, meu amigo, não é pouca coisa. Simultaneamente, ao vivo, é bastante. É muita coisa. Sabe que eu estava vendo alguns programas no final de semana, estava 38, 12, outros 7. Então, eu tenho que agradecer. Agradecer ao Armindo Antônio Ranzolin, ao Edgar Schmidt, ao João Carlos Belmonte, ao Lazer Martins, que passaram por esse programa. Lauro Quadro, que passaram por esse programa. Não é por causa... o programa é bom. Uma ideia, a cada 500, há uma contagem, uma informação nas redes. Imagina 12 mil. Ontem foi 500 é um número. Mas aí, além de me balaquear, que era um dos objetivos. Sim, claro. O outro objetivo era o seguinte, normal. Tem que seguir essa normalidade. Mas a outra situação, esse Paulo Guerreiro tem peso. E o jogo do Grêmio na Libertadores também tem peso. Claro. Então, combinou 2 fatos de muito peso. E o Grêmio está vivendo um momento polêmico que é tudo ou nada. O Grêmio me lembra tudo ou nada, mas pode ser um meio termo. Porque também pode ser quase o Grêmio morrer, não vai morrer em nada. Ou nós vamos acreditar que nós vamos ganhar os 3 títulos. O que eu quero dizer é o seguinte, daqui a pouco foca num e ganha um e está tudo certo. Mas quando eu digo tudo ou nada, é porque os 2 que o Grêmio pode ganhar com mais facilidade, que está mais próximo, são exatamente Copa do Brasil porque está mais próximo, e Libertadores. Então, esse mês do Cachorro Louco, que é o mês de agosto, me lembra um colega nosso que não era muito de jornal, era mais ligado ao rádio. Aí colocaram de editor de um jornal no interior. E ele só colocava 2 títulos no jornal. A cada final de semana, era um jornal semanal, era de Juí, o jornal era Tudo ou Nada na Baixada, e São Luís busca reabilitação. Então todo mundo já pegava o jornal, queria saber só qual dos 2 títulos. Então é tudo ou nada. O Grêmio vai jogar uma partida no Rio, nem é de franco atirador, mas o Grêmio pode especular esse jogo contra o Flamengo, porque o desespero mudou de lado, né? Porque se o Flamengo tinha que conseguir alguma coisa aqui e conseguiu no apagar das luzes, agora é hora do Grêmio especular no Rio de Janeiro. Que o torcedor pode ficar tranquilo, o Grêmio é um time experiente, o Grêmio sabe o que precisa fazer no Rio. E vai fazer o que tem que ser feito. A gente acredita que dá, claro que teria que acreditar mesmo. A menos que o Grêmio tenha caído mesmo vertiginosamente de rendimento.
a gente nota que o Grêmio caiu de rendimento. Mas o Grêmio também, no ano passado, lembra até aquele jogo contra o Botafogo, parecia que não ia dar. E depois Inclusive, naquele jogo contra o Botafogo deu uma saranda no Grêmio no primeiro tempo. Teve a ponto de marcar 4, 5 vezes. Depois o Grêmio assentou, foi campeão da América, né? E com Cada jogo é um jogo, né? É. Tem que ter calma. Eu confio, acho que dá. Na Libertadores, muito mais. Porque... Você acredita que tem, vamos esquentar um pouco esse negócio, disputa na lateral esquerda do Grêmio, de sã consciência, ou o Bruno Cortez andou aprontando, já é uma especulação que surgiu, mas o Renato está dando vazão para isso. Não, Bruno Cortez. Aí já estão dizendo que o recado aquele lá do Vasco era para ele. Não. O Bruno Cortez estava treinando hoje, excelente profissional. Não tem nada disso. O Renato escolheu o Marcelo, foi uma escolha dele. O que é essa escolha repentina? Essa paixão, explica essa escolha? Essa paixão retroativa. Os jornalistas estão aí para perguntar para ele nas coletivas. Eu estou perguntando pro conselheiro do Grêmio. Eu não sei, se soubesse, não falaria. Eu comentei o jogo e fiz uma leitura de que é aquela história, frase surrada. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então o Grêmio tem, na verdade, o Cortez como titular absoluto. Então tem 1, que os outros são os outros. Cortez então, tinha tido uma parada muito grande, parou. Eu acho que o Renato ficou com medo de estourar. Aí ele jogou um jogo contra o Flamengo ali, que foi o jogo que ele jogou os 90 minutos. E aí o Renato optou por manter ele, botar o Marcelo e... Entendeu que não estava pronto. Não estava pronto, exatamente. Mas o Marcelo também não. Mas não tem nada disso, Rec. Não tem problema, não tem outras coisas, não. É questão de escolha do treinador. Mas eu já estava Ele tem esse direito de escolher. Eu já estava quase apelidando o Marcelo Oliveira de Lázaro. Moribundo, é? Não, ressurgiu da cinza. Ressurgiu da cinza. Porque... certo. Ninguém nem lembrava mais do Marcelo Oliveira. Mas ele fez um jogo esses dias que ele foi bem no jogo. Foi bem? Foi bem no jogo. Foi contra quem? Antes do Flamengo, né? Teve um jogo, jogou, o Grêmio ganhou com o time reserva. Ele foi o lateral esquerdo. Antes do Flamengo ali. Antes do Flamengo, na Arena. São Paulo. Foi São Paulo? São Paulo. Ele jogou contra o São Paulo. Foi bem no jogo. Mas não foi nesse que ele teve atuação. E vamos combinar uma coisa também, né? Foi em defesa do Marcelo Oliveira, o jogo não passou pelo Marcelo, né? Vocês concordam comigo? Mas a bola entrou bastante pelo lado dele. É que a bola entrou muito mais pelo lado do Léo, cara. Eles jogaram pelo lado esquerdo. Os melhores momentos do adversário, dos argentinos, foi pelo lado de ataque esquerdo deles. O gol saiu do lado esquerdo, a outra jogada saiu do lado esquerdo, o escanteio, até o escanteio, que não tem nada a ver com a bola parada. O escanteio era, mas a jogada que originou o escanteio foi do lado direito, né? A que bate no braço do Jeromel. Mas isso vai acontecer, né, cara? Isso vai acontecer, que bate no braço. Sim, que era pênalti que o juiz não deu e no lance seguinte acabou dando gol. Agora esse juiz deu uma sorte do primeiro. O Grêmio teve 74% de posse de bola, se não tem enganado. O Grêmio chutou muito mais que eles. O Grêmio teve tudo mais, só que é o seguinte, os 10, 15 primeiros minutos eles foram muito melhor que nós. O narrador da La Red, que é uma das rádios de Buenos Aires, estava comparando o primeiro gol a um gol do Batistuta. Foi um golaço. Foi um golaço. E aquele gol acabou desequilibrando um pouco o Grêmio. Foi um golaço, mas foi um momento assim nosso também que nós poderíamos ter Era uma fragilidade, né? Não, tido mais ação no lance, né? A bola teve no pé de 3 jogadores nossos que não tiraram a bola. Esperaram um pouquinho até que o cara... Atualizando o episódio, o assunto Guerreiro no Internacional, o Inter não tem como anunciar o Guerreiro. Só depois da meia-noite amanhã. Não sei se vão fazer. Ele tem contrato, né? Ele tem contrato. O Flamengo, eu não sei se tem cláusula de preferência, alguma coisa. Eu não sei se o Flamengo não vai complicar. Porque tem a Lei Dilma, aquela de 2011, que prevê que o contrato possa ser estendido, né, quando não cumprido com rigor. Por exemplo, ele não conseguiu jogar 3 ou 4 meses, ou 6 meses. Mas isso não tranca ele, né? Porque depois libera na Justiça do Trabalho. Mas a gente que lida com um jogador, pega um jogador de 34 anos, mesmo que ele esteja bem preparado fisicamente, mas fora de ação, como tem acontecido com o Guerreiro, e jogou muito pouco esse ano. Mas é um baita jogador, né? Ele jogou 7 partidas. Não sei. Eu acho que o Inter... Engraçado, a torcida do Grêmio que é o Guerreiro, a torcida do Internacional também é assim. Eu acho... Não, eu não estou secando o Guerreiro, eu acho assim, se o Guerreiro corresponder, o Inter se torna candidato ao título. Eu acho que o Inter é candidato ao título. Independente do Guerreiro. E se já se dizia isso antes? Só que vamos ver o efeito Guerreiro.
Né? Vamos ver se ele pode atrapalhar. Se ele não vai atrapalhar. Né? Porque o Inter, assim, ó... Tava tudo certinho. Há muito tempo, o Inter não vivia um momento de euforia. Né? Entramos nesse campeonato assim com terra meio arrasada, com a ideia de, bom, se permanecer na primeira divisão, ok, porque o time está... A meta era chegar nos 45. Exato. O clube está endividado. Tem comentarista famoso que está pedindo desculpas todo dia. Pois é. Não tem condição de investir, a condição financeira é precária, essa nefasta diretoria que antecedeu ao Marcelo aí quase que liquidou com o clube. E daqui a pouco o clube começa a fazer campanha, né? Aquele 0-0 no Grenal, eu acho que foi enigmático para o Inter, sabe? Porque a partir dali devolveu uma certa autoconfiança, porque todo mundo levava, e era uma realidade, levava o Grêmio como franco favorito. Não se falava até em possibilidade de goleada. De goleada, exato. Especulavam qual que ia ser a goleada. E o Inter foi se ajustando, a coisa foi andando, né? Dentro de uma característica assim, ó, de humildade, de jogo a jogo. Tomara que o Papito consiga continuar levando nessa batida, né? E que não entre para dentro do vestiário essa euforia, ou que daqui a pouco uma contratação como a do Guerreiro, que tomara que dê resultado, mas se não der, não crie beicinho dentro do vestiário. Agora tem um problema, Rec, quando você fala, os colorados às vezes estão meio céticos com relação ao Guerreiro, não sabem se é uma boa. Eu acho. Não, deu 33% contra e 66%. 66 é 2 por 1. Mas desses 33%, eu tenho certeza que pelo menos 20% destes concordariam com a vinda do Guerreiro se fosse contrato de 1 ano. Ou 1 ano e meio. Mas daí ele não vem. Aí ele não vem. Mas não, todos os que são céticos. 100% veria. Todos são céticos na vinda do Guerreiro pelo tempo de contrato, não pela bola. Eu não sei. Eu não tô aqui para analisar a contratação do Inter, mas no caso do Guerreiro, cara, o Guerreiro é um grande centroavante. Eu diria que o Guerreiro tá para o Inter, se o Inter tivesse feito, não sei valores contratuais, o Barros que o Grêmio trouxe. Ele pode ser o diferente do Inter. É parecido. Só que o contrato dele é longo. Cara, aí, porque o Guerreiro não é um goleador. O Guerreiro é o centroavante dos gols importantes, se tu for ver. Ele faz marca gols quando precisa. Pontuais e importantes. Porque tem o Barros foi assim no Grêmio. Tem aquele tipo de centroavante, né, Everton, que ele tem uma média de gols extraordinária, mas só marca quando tá 2-0. Quando tá 2-0, só marca em jogo que não vale nada. Agora, como o Everton falou, ele ficou 8 meses parado, tem um monte, é bom, cara. E é 34 anos. Aí só o campo vai mostrar. É verdade. E por isso que eu digo, a diretoria está avalizada a fazer isso. O salário deve ser baixo. É um salário baixo. Não, mas é um salário bem menor do que ele estava recebendo no Flamengo. É baixo pro que o Ferrari ganha por mês, 800 mil? Não, mas só... O problema é o seguinte... Qual é o salário? Não vai chegar nos 800, somando mas tudo. Tu prefere um Guerreiro com 350 mil por mês ou um brocador por 200? Não, mas não é 350. Mas chega a 800 por mês? Não, mas não é do Inter, não vai sair isso. Não, de alguma forma o Inter vai pagar. Não vamos falar em Inter e Grêmio. E o torcedor não está olhando para os 3 anos de contrato. Não vai sair agora. O torcedor não olha isso. O torcedor não está preocupado com quem paga a conta. Não. Torcedor quer olhar. Isso sim. Um pouco. Torcedor não olha porque o torcedor não paga a conta de time nenhum. O torcedor não paga a conta de time nenhum. Ele dá popularidade pro time, mas não paga a conta. Não paga a conta. Não paga sim. Não paga a conta. Mas esse tipo de contratação é feita baseada no torcedor. Mas, tu tem 100 mil sócios, os sócios estão pagando tua conta. Não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ele ajuda a pagar a conta, mas o torcedor não paga, o torcedor não vai lá pagar a conta do Guerreiro. Lembra? O Jardel era tudo aquilo pro Grêmio, fizeram O Inter fez com o Gamarra. Com o Gamarra, mas não paga a conta. Mas Ferrari, essa linha do não paga a conta do Everton, eu entendo porque assim... Mas ele dá popularidade pro clube, e aí pode trazer... Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar Grêmio Internacional. O Grêmio agora, na renovação do Everton, manda fazer uma camisa do Everton. Everton Forever, sei lá, uma ideia. Uma vez eu ganhei uma camisa do Ronaldinho Forever, e dei para um sobrinho meu que é gremista. Primeira vez que ele usou, quase deram nele, porque Ronaldinho Forever, a camisa do Grêmio. Né? Os amigos do Ronaldinho mandaram fazer uma camisa, Ronaldinho Forever. E eu tenho que dar para alguém que é gremista, né? Vou dar para o mais próximo, dei para um sobrinho meu, esperando dar um pau nele na rua. Aí, que pegadinha, né? Mas manda fazer já camisas promocionais
em parceria com a Nike, ou que a Nike libere para fazer com outro, que o Internacional possa recuperar um pedaço já desse investimento, como fez o Real Madrid com o Real Madrid, não, a Juventus com o Cristiano Ronaldo. Claro, guardadas as devidas proporções. Um é um clube com abrangência mundial, mas que o Inter abranja a sua torcida. Não a torcida espalhada pelo mundo inteiro, mas a sua torcida. Que seja 1 milhão de torcedores. O cara não pode dizer que não. Certamente ele traz, junto com ele, um nível de expectativa ótimo, né, para o torcedor, né? Isso lota estádio, isso dá movimentação. É que o conceito de o torcedor não paga conta é que se o Guerreiro não der resultado e o time estiver mal ano que vem, o torcedor deixa de ser sócio. Ele cancela o plano associativo. Tudo bem. Ele vai parar de pagar. Até ali. O Inter teve na segunda divisão e continuou com um número excelente de sócios. Mas caiu bastante. Agora, caiu por quê? Caiu por causa da crise, caiu por muitas coisas. Senhor Everton Cury, o senhor diz que o torcedor não paga conta. E que não se preocupa quanto é que o jogador está ganhando. Não preocupa. Experimenta não ganhar no primeiro ano, que vão dizer, esses babacas aí pagaram 700 mil por mês. Ele não se preocupa agora o senhor Paulo Guerreiro. Como fizeram na chegada. Mas eu vou Grêmio ficou tão bonitinho, dizer o gladiador na arena na época. E depois, ó. Só que se o Guerreiro vier agora e resolver e o Inter for campeão brasileiro e o Guerreiro tiver. Bom, mas daí a conta tá só paga. um pouquinho. E o destaque. Mas aí o que o torcedor vai dizer? Pode deixar só assistindo das cadeiras 2 anos aí no Beira-Rio, porque já fez, porque a conta tá paga. A conta tá paga. Mas aí quem pagou a conta foi isso. Isso é meia verdade. Meia verdade. Senhor Lucas Barrios saiu daqui brabo com o Grêmio, porque achou que por ter feito parte do time ganhador da Libertadores, ter feito um gol fundamental contra o Botafogo, ele seria ad eterno. O Grêmio fez a leitura do custo-benefício, diz, meu filho, muito obrigado, o senhor foi bem pago, seja feliz, Deus te abençoe. E segue a vida. É isso aí. Eu espero que o Moreno que o Guerreiro com características. Moreno mas é porque eu vou falar no. Moreno era o Marcelo Moreno. Não. É que eu vou falar em outro jogador. Só do episódio do Moreno com o Luxemburgo é muito engraçado. Não, com características completamente diferentes, mas a questão de decisão que o Ferrari colocou do Guerreiro, ele me lembra muito o Morena. Lembra o Morena que jogou no Nacional? Ele era um camarada que não aparecia no jogo. Nós dois podemos falar do Moreno. O Ferrari e o Maurício é mais complicado. Mas o Fernando Moreno, aquele era um inferno. Era um cara morto, assim. Daqui a pouco tu não via, tu olhava, tu assistia o Nacional jogar, o Fernando Moreno, tu não ouvia falar. Quero teu brinco aqui, ó. Os caras querem o teu e o meu. Não faz mal. Isso aí é normal. Por isso que é bom o debate e a opinião controversa, né? E o Moreno é um camarada que ele passava 85 minutos, às vezes não tocava 2 vezes na bola num jogo, mas a bola que ele tocava, ele guardava. Não, o Vitorino. Só jogava. Vitorino. E o Vitorino também. O Vitorino matou o Inter numa Libertadores. Isso, mas o Moreno também era outro, tinha essa característica. O Guerreiro é um centroavante que foi muito bem no Corinthians. Pra mim ele é o melhor do Brasil. Não aconteceu, né? Pra mim ele é o melhor do Brasil. Não é porque ele vai jogar no Internacional. Eu sempre disse isso. Só que eu tomei muito pau, me chamaram de gremista nos últimos 3 dias, porque eu fiz esse cálculo aí de quanto vai custar. A primeira ideia, o primeiro cálculo que se apresentou era 1.066.000. Esse era o cálculo. 650 de salário, mais não sei quanto de luvas diluídos em 3 anos, dava 1.066.000. Depois se disse, não, o homem vai botar 10 milhões na mão. Depois se disse que era 5 milhões, depois se disse que era tudo parcelado. No jornal O Globo, e nenhum o Mauro César, da ESPN, faz esse cálculo de 1.066.000. Pelo Flamengo, muito bem informado. 1.066.000. Alguém do Flamengo passou para ele. Então, eu até não quero nem duvidar do Internacional. Eu acho que o Inter vai fazer tudo com transparência, vai passar numa reunião do Conselho, depois vai colocar no portal da transparência, depois vai chamar uma coletiva de imprensa e vai explicar tudo. Eu acredito nisso, porque eu sou o velhinho de Taubaté, sou a Madre Teresa de Calcutá, eu acredito em tudo isso. E acho que o Inter não faria nada irresponsável, porque essa direção bateu tanto na antiga e agora apresentou um déficit recentemente, eu apresentei os números aqui, de 15 milhões já no ano, que pode virar 30, pode virar 40. Eu acho que não faria nenhuma irresponsabilidade. 15 milhões no primeiro semestre. E eu disse também o seguinte, se o Inter anunciar Paulo Guerreiro, eu vou passar a analisar como o desempenho dele dentro de campo. Mas é que porque depois, o torcedor mesmo que hoje me apedreja é o que vai cobrar a conta, não vai precisar eu cobrar. O torcedor vai cobrar a conta. Quem tem que saber o quanto se gasta com o jogador e como vai pagar é o próprio clube.
Mas é que tem alguns que não sabem. Mas depois aí do entra, balanço aí entra o poder mostrar crítico da imprensa, né? Claro, mas tudo bem. Mas se o jogador entrar e jogar e fizer uma boa exibição e trouxer coisas boas para o clube, a imprensa vai dizer que foi bem. Tu concorda comigo? É claro. Vai dizer que foi O bem. Lucas Barrios, o Grêmio apanhou um pouco, mas não apanhou tanto. A gente aqui que falava mais que custava quase 1 milhão por mês para o Grêmio. Porque ele trouxe o resultado esportivo, né? Até o jogo com o Botafogo, que é o período em que ele tem o resultado desportivo, ele era o melhor atacante do mundo. E quem não tiver... Aí quando ele fracassa no Mundial, é o pior atacante também. Nós estamos diante de uma situação clássica fracassa no de Mundial comparação. em termos, né? Jogamos contra o Real Madrid, Não, né? ele fracassou. Ele, Barros, não entrou em campo no Mundial. Não, mas contra aqueles zagueiros do Real Madrid ia ser difícil mesmo. Mas ele foi marcado por ele que estava na barreira, ele que não recebeu a bola. Isso aí, exatamente. Mas é que ele estava com cara de quem comeu e não gostou no Mundial, né? Ele sabia que ia embora, né? Ele já estava assim, enjoado, né? Mas nós estamos diante de uma clara situação de comparação. Serviços prestados, inequívocos serviços prestados ao Grêmio. Kahneman. Vai passar de 280 para 450. É mesmo? É. Depois que eu assumi uma vaga no Conselho de Administração do Grêmio, eu estou sabendo. Você está bem informado. Tu não viu a foto? Eu assumi lá na... Eu vi a foto. Lá Deu o que falar, na lancheria do Daniel Flores. Vai. Ali eu assumi uma vaga, uma cadeira no Conselho de Administração. Ali tu pegou a tua carteirinha de vez. Aí é o seguinte, vai passar de 280 para 450. Como eles estão querendo pagar 550 lá no Cagliari, um contrato de não sei quantos anos, está se preparando 550. O Grêmio chega nos 550 ou não chega? Tem serviços prestados. O Internacional, se não pagasse os 550, os 600, os 650, os 700 de média para o Guerreiro, ele não viria para cá. Ele ia ficar no Flamengo por 1 ano e depois ia para a China. Já há quem apregoe, já estou falando de tudo um pouco, né? Virou uma salada de fruta, que ele vai ficar 6 meses no Internacional e depois, como diria o Otacílio Gonçalves, lagartixa. Para a China ou para a Arábia. Ele não fica 3 anos aqui, cara. Por isso que dá para fazer um contrato de 3 anos, ele não fica 3 anos. Sim, mas tem que ver se vai voltar. No meio tempo vem a... Desde que tu não tenha que pagar a rescisão, que é a mesma coisa que ele ficar os 3 anos. Só que tem piadas e piadas, né? A primeira que vazou foi o seguinte, e vazou lá dentro do Inter, porque depois eu falei com um parceiro lá, ele me disse, Paulão ganhava 300. Mas o Paulão, vou te dizer uma coisa, o contrato do Paulão, esse contrato devia ir para o Ministério Público. O cara está terminando o Campeonato Gaúcho, tá? Só ganhou o Campeonato Gaúcho, celebrou e tal. E preocupados em perder o Paulão, os dirigentes da época chamaram e disseram para o Paulão, tá ganhando 180, nós vamos te passar para 300, porque tu é uma joia rara. Então, nós não podemos te perder para o mercado. Chamaram e deram aumento. E depois, em homenagem ao Paulão, que as homenagens continuaram. O Internacional estreou contra a Chapecoense, pênalti no Beira-Rio. Quem bate o pênalti? Paulão. Era o dono do... Tira o Facebook do ar. É que aí o pessoal estava acreditando. Eu, como sempre disse, vou continuar dizendo, eu gosto do Paulão, acho um bom zagueiro. Tu e o Renato. Vão dar-lhe pau em ti. Pode desligar aí, porque senão não já deram bastante pau. Já bota uma publicação. Ferrari Júnior pede contratação de Paulão. Não, vamos fazer. Isso é imprensa marrom. O Grêmio o Paulão não pode mais ser contratado, né? Vamos fazer a matéria caça-clique. Conselheiro do Grêmio pede... Zagueiro volta de Paulão. O conselheiro do Grêmio falou que gosta do Paulão. Ferrari diz, volta Paulão. Eu também não acho ele bom jogador. Bom na bola aérea. Agora, o problema do Paulão é que naquela época o Inter estava acreditando nas postagens que fazia de sacanagem na rede social, chamando ele de galã. Mas agora eu vou fazer uma... Naquela época o Inter não fazia cálculo. Era cálculo renal. Só um detalhe aqui, o Ariel custava 750 para o Inter. O telespectador aqui não... Ninguém me desmentiu, hein? O telespectador aqui não colocou o que eu achei do gol do Kahneman. O Kahneman não fez gol de bicicleta como o Paulão fez. Não, o Paulão vai dizer que o Paulão joga mais que o Kahneman. O Paulão tinha lampejos de craque. Faz menos falta, muito menos falta. O Kahneman, se falta. estivesse na seleção argentina, talvez a coisa tinha sido diferente. Quanto a menos falta, o Kahneman, desde que está aqui, ele sofreu um cartão vermelho. Aí tu fica fazendo futrico aí. Um cartão. Ele é indisciplinado. Tem outros jogadores. Não é indisciplinado, ele é violento. Não, tem outros jogadores que jogam no Rio Grande do Sul que tomam muito mais cartão e nem zagueiros são.
Porque chegam no juiz, porque reclamam, porque vão lá. Não, nem falando. É, sim, porque, olha aqui, ó. Os dois O abrem. D'Alessandro sempre é pauta. Eu acho que o Inter tem que renovar, olha aqui, ó. Diretoria do Inter, vamos renovar com o D'Alessandro por mais 30 anos. Isto, 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. De preferência. Só para incomodar os gremistas. Porque eles. O calcanhar de Aquiles, o dodói deles é o Eu D'Alessandro. nem estava pensando no D'Alessandro. Mas não passou isso, não passou? Não passou, O não Grêmio vai ganhou agora passar. 4 títulos na sequência. Mas eu não estava pensando. Não, Dá uma o D'Alessandro olhada. faz 8 anos que ganha. Olha, o Inter não, fazia 30 anos, eu acho, não ganhava do Atlético lá. A última vez, eu acho que foi com 2 gols do Nilmar. Né? Fazia Foi um em tempo 2003. 15 anos. Colocaram o 15 anos. D'Alessandro no banco de reservas. O Vitor viu o D'Alessandro. Olha o que deu. Tu tá brincando? Mas quando o D'Alessandro deu uma Ele foi disparada. embora. Não. Quando o D'Alessandro deu uma disparada e chegou na cara do gol, foi pra frente e disse: só falta o Vitor tomar um gol do D'Alessandro. Eu pensei, cara, com os meus botões. Mas Era o só, D'Alessandro, quando era queria só cruzar a bola na área do Grêmio, na época, a bola entrava. Todo mundo sempre soube que o lado esquerdo do Vitor bate firme no canto que vai, meu. Que vai. Mas foi um baita goleiro. Ele teve um ano no Grêmio que ele foi. Um ano. Tanto é que eu reclamei, achei uma injustiça levar aquele frangueiro do Doni e o Dunga e não levar o Vitor. Na época, isso. Eu brincava que o Doni foi um dos artilheiros do Juventude naquele ano. O Tite ele fez levou 2 gols contra. Como era o nome do segundo Goleiro goleiro faz aí gol que contra. foi para a Copa do Mundo? Como era o nome? Agora foi o Ederson. Mas o Ederson é um grande Quem goleiro. é Ederson? Quem é? Não, o Ederson tá bem. Quem é? Não, tá bem. Tá Quem é? Tá bem como? Tá bem lá Ele, na de vez em Inglaterra. muito tempo ele é reserva lá, né? Ele não é sempre titular. Não é titular. Lá eles revezam, Ué, lá mas- tem elenco. mas é o rodízio. mas Aqui aí- pode jogar o Paulo Vitor, lá não pode jogar o Ederson. Diego Aguirre. Não, mas aí um goleiro de 80 milhões chamado Alisson foi reserva da Roma. Não, pera um pouquinho. Não, 75 milhões de... Tá, 75 que seja. Eles queriam 80, Chega nos baixaram. 80 com a comissão do Eu empresário. não vou falar do 80 Alisson. agora, 80 é outro. Eu não vou falar do 80 Alisson novo do porque eu acho Chelsea. o Alisson bom goleiro. Não, é bom goleiro, baita goleiro. Acho bom Baita goleiro. goleiro. O que tu ia dizer, Everton? Se arrependeu no meio do caminho? Antes, pra você responder, tem uma aqui do Tu Edu. acha ele bonito, é isso que tu ia dizer? Quem? O Alisson? É. Não ia falar nada sobre o Alisson. Não. O Edu Silva de Gravataí, tá te Não, dando uma que- porrada, porque tu falou que só... Tu só apanha aí no que o Facebook. torcedor não paga a conta. Vamos ver. Diga, Edu. Boa noite a todos. Departamento de marketing do Inter tem que entrar em ação só em venda de camisa. Então já deu não? pau também no marketing do Inter. Mas ele completa. Já tem que ter coisa pronta do Guerreiro, ou faixinha, ou sei lá o que é. Alguma coisa tem que estar pronta. Aí ele completa aqui. Não inventa muito, né? Sobre o que tem que estar pronto pro Guerreiro, aí que daqui a pouco... Vai. Senhor Everton, diz o Edu Silva, o torcedor paga a conta sim. Compra camisa, vai aos jogos, não tem jogo com menos de 20 mil espectadores no estádio. A torcida do Inter pagaria todas as contas do Novo Hamburgo, por exemplo. Com certeza. Olha o tamanho do Novo Hamburgo e olha o tamanho do Inter. Mas com certeza não é o Edu não é. Silva. Não entendi a relação. Não é a Ele está dizendo torcida. que a torcida paga sim as contas. Não, pagaria toda a conta. Manda um carnê pra ele lá. Aproveita o Everton Cor, manda um carnê. Manda um carnê do Novo Hamburgo pra ele lá, que o Novo Hamburgo tá numa maleza. O Novo Hamburgo, quando foi campeão gaúcho, tinha quase 10 mil pessoas nos esperando. Não tinha tanto. Tinha umas 6 mil pessoas nos esperando lá no estádio. Já deu Se pudesse, isso foi no domingo. Na segunda-feira, se tu mandasse um carnê de R$10 por mês para cada um daqueles caras, tu não arrumava 200 para pagar isso. Everton, não vamos falar Como em tu 10 reais cornetei a por torcida mês. do Novo Hamburgo? A torcida Não do vamos Novo falar Hamburgo em não 10 por existe, porque a torcida do Novo Hamburgo, esses dias um camarada Por isso que o postou. Aimoré é o mais importante O do Aimoré é o Vale do Sul. grande do Vale do Sino. Coitado do Paulo Costa, está fazendo milagre lá no Aimoré. A questão toda é a seguinte, olha aqui, ó. Corneteia todo o Vale. A torcida do Novo Hamburgo, a torcida do Por Novo isso que o Hamburgo, 15 de Campo Bom depois ganhava de vocês lá. Tirado, nunca ganhou de mim, nunca ganhou. Nunca ganhou do Novo Hamburgo. O Ganhou Mano Menezes, de treinador, ganhou. Nunca. Foi porque o Mano Menezes foi do meu tempo. E do Mano, nós nunca perdemos. O Mano Aliás, chega- jogamos lá no Novo Hamburgo, jogamos ontem lá, o campo tá muito bom. Não, a estrutura do clube tá boa. Não estava tão bom assim. Mas melhorou bastante. Mas tá bonito o Do estádio. primeiro jogo do assisti. Grêmio pro jogo de hoje. Mas o campo sempre teve um padrão bem melhor do que esse. Mas o Novo Hamburgo, como clube, melhorou 200% a infraestrutura. mas isso foi na época do Carlos Duarte ali, depois O Inter ajudou muito também naquela passada ali, né? Ajudou bastante. ajudou bastante.
Foi importante, muitos torcedores não entenderam, disseram que porque a gente era colorado. Não, pintar os postezinhos de vermelho não dava, né? Mas não fomos nós que pintamos poste vermelho. Pintaram 3, 4 apareceu, postes. amanheceu os postes tudo pintados. Mais 3, 4 postes lá. É que lá a supremacia é tricolor, né? Em Novo Hamburgo. É terra de colonização alemã. Dá um 7x3, né? Lajeado, Novo Hamburgo. Em compensação, Passo Fundo tem mais colorado. A fronteira muda um pouquinho. Na verdade, o 7x3 é pesquisa, né? Não é ali ou aqui. Isso é com... Pra mim, o que... Não, quem disse 7x3 foi ele, eu não falei. Não, eu falei no Rio Grande do Sul. Não, mas é que ele acrescentou que não é em Novo Hamburgo, que é geral. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Tu vai ficar quieto, vai aceitar isso? Não, mas eu já vou responder se tu me deixar. Tu não deixa ele falar. Não me deixa responder, mano. Faustão. Fausto Silva. Ô, louco, bicho. O negócio é o seguinte, pra mim a resposta é dentro do estádio. Exatamente. Se tu pegar a média de público, esse ano o Grêmio está bem melhor que a resposta é dentro do estádio. É aí que se dá a resposta. Concordei nesse ponto. Não, mas tem tamanho de competição também, né? Não, mas daí não competições iguais. Competições iguais. O REC ajudando. O REC está ajudando agora, então. Não, competições iguais. Tá massacrando ele. A média... Massacre não dá. A média é óbvio. Competições iguais. Mas daí nós vamos ter que esperar um pouquinho. Mas daí o Grêmio está poupando, está jogando com os reservas, agora vai ajudar o Ferrari. O torcedor não vai lá sábado, domingo de noite às 7. Mas não quer jogar tudo? Não quer jogar tudo, tem que ir em tudo. Então tem que comparar os dois. Se o Inter estivesse jogando as 3 competições, tu tava com o Beira-Rio cheio nas 3. Compara então os 2 Grenais, esse é um parâmetro. O Grenal lota lá e lota cá. Aí Não dá. Não me vem com essa bolinha nas costas aí que não vai levar. Não, mas é uma competição à parte. Nos Grenais já foi relho. Na arena. Aliás, cabe 10 mil. Falando em Grenais, hoje no Beira-Rio, então. Hoje 3 anos do 5-0. Hoje. Quer ver os gols? Bota aí pra nós ver. Mas por quê? Aí vamos comemorar. Aniversário, TBT, cara. Aí vamos comemorar. Quer dizer, aí nós vamos ter que começa a botar a história dos Grenais aí. Mas o aniversário é hoje. Então 30 Grenais atrás. Mas vocês são a terceira força do Estado, vão querer discutir. Exatamente. Terceira força. É óbvio. Quem é a segunda? Primeiro é o Inter, segundo o empate. Nesse aspecto aí, acho que eu fiquei pensando, será que ele vai fabricar um time? Será que ele vai botar o Novo Hamburgo na lista? Fiquei pensando. Fernando de Gravataí, gremista. Diz para esse colorado deixar o nosso zagueiro, porque é o melhor do Brasil, e cuidar do Internacional, que está falido. E o Guerreiro vai acabar com o Inter, vai terminar com o Internacional. Isso. Gilmar Almeida diz que acha que é uma fria contratação do Guerreiro, e o Mauro Meneguzzi diz que está assistindo na TV e no Facebook. Que maravilha. Boa noite, REC e associados. Acho associados deve ser parceria dele. Será que o Grêmio voltará à dinastia Oliveira? Acho que o Renato está fumando ou bebendo. Opa, calma. Esse Avenida Oliveira não era nem para sentar no banco, diz o Fagner de Canoas. O REC, nós temos que ter calma, sabe por quê? O Renato, ele tem os critérios dele, e com os critérios dele ele já foi campeão 4 vezes desde que ele chegou aqui. Isso é fato, né? Se ele erra aqui, se ele erra ali... Tem que esperar um pouco para cornetear. Eu acho que o treinador, ele tem esse lastro. E vai errar de vez em quando. Com certeza. Vai errar de vez em quando. Ninguém acerta sempre. Ninguém acerta sempre. Só que desde que o Renato chegou aqui nessa última passada, nessa última chegada dele, eu não vi em nenhum momento ele ser um treinador teimoso. Ele escala, ele vai e daqui a pouco ele faz a mudança. Tu que é um cara de boa memória, na outra passagem dele, até a gente, de vez em quando, ele insistia num jogador. Desta vez, não. Não, o time é o meio consenso. Ele vai... Dessa vez ele só insiste no Cícero. Cara, mas o Cícero deu um resultado pra ele. No modelo de jogo? Ele tem as convicções dele. Deu o resultado para ele. Ferrari, eu acho que ele está respaldado por esse trabalho. Quantas vezes ele foi questionado quanto a outras decisões e depois se provaram então, decisões a gente tem que ter um pouco... O torcedor tá certo, é assim mesmo que tem que ser. O torcedor é passional. Mas... O torcedor é passional. O torcedor que agora questiona se o Renato conseguir a vitória na quarta que vem, vai dizer que ele é um já Deus. acabou. Everton Curvo, você sabe que vontade é uma coisa que dá e passa, né? Não, porque vontade é aquela coisa do momento, entendeu? Mas eu tô com vontade de dizer um negócio que eu fiquei sabendo, mas passa, né? Para que lado?
É vermelho ou azul? Azul. Mas não fala. Mas ó, Não jogou fala. pra cima. Se é crise, não fala. Jogou pra cima e jornalista é barriga fria, tem que falar. Não, mas eu tô me controlando. Não, eu não falo. Eu chego a ficar com gastrite e Não. me controlo. Vai conferir que não deve ser. Ó, Aí o Chapa Branca... Já tá desmentindo antes de saber o que é. Sim. Não, ele sabe o que é. Não tem nem ideia. O Ferrari lê os meus olhos, até vou tirar o óculos para ele ler melhor. Não lê nem sei. com certeza, mas esse olhar do REC pra ti, Ferrari. Não tenho a mínima ideia, Rec. Milton, divide a câmera com os dois, aí deixa só eles, mano. Não tenho a mínima ideia do que tá falando. Momento Love Story aqui. Aí, ó, tá aí na tela. Aí, Não, são vocês dois. Não é, com o REC. Com o REC, viu? Não é comigo. Não, só dei uma olhada, porque o Ferrari conhece o meu olhar. Ó, bota no REC. Se é coisa boa, tu conta. Se é crise, não fala, Rec. O jornalista não precisa estar criando crise. Agora foi. É uma análise de contexto. Bom, agora nós estamos tudo que então, estamos todos curiosos, faz logo, né, tia? Não, a ideia dele foi despertar a curiosidade, criar o... Então, para segurar... Mas eu já comecei dizendo que vontade é uma coisa que dá e passa. Isso aí. Passou. Então, esse aí passou, esse aí passou. O que tu acha, pra tu ver se Mas passa na ou hora não? certa, ganhando ou perdendo, eu vou falar. É alguma coisa... Não, mas aí, se perder e tu falares, é o Tu até me chamar de covarde? Não, tu sabe que eu não sou covarde. É que eu tenho que fazer... oportunismo. Eu tenho que fazer a leitura correta. Se perder e falar é corneta. Não, se perder e falar é oportunismo. Se ganhar e falar é IVE. Pô, decida. Como tem não vou falar nunca. Isso aí. Como tem pessoas envolvidas, eu tenho que aferir bem o contexto, o conteúdo. Porque o conteúdo ele é feroz. Não Agora, deve ser, então, porque o clima tá bem calminho lá. É. Bom, deixa assim. Então, Olha depois aqui, dos reclames, melhor centroavante do Brasil, seu REC, é Pedro, do Fluminense, Nogueira de São Leopoldo. É verdade. Olha, Na até o opinião momento do tá Nogueira. Tá provando, Na então. opinião do Nogueira. Pega o lastro do Paulo Guerreiro. O Corinthians ganhou 2 partidas de 1-0 no Mundial, ele fez os 2 gols. Não, então bom, tá falando mas aí- do momento. É um momento. Mas pensando... Momento. O que é o momento? Quando é que o Corinthians- Já morreu o Paulo Guerreiro? Ô, Rec, eu vou Morreu? dizer Se uma coisa. vale o história, Paulo Guerreiro não melhor vai o jogar. Ronaldo Nazário, Eu então. acompanho o Pedro há 4 anos. Ele não jogou tudo que ele pode jogar ainda. Olha aí. Cara, ele joga demais. E coincidência ou não, quem colocou a jogar foi o Abelão. Essa vez. Só colocou o Pedro. Porque não tinha mais ninguém. Tudo indo embora. Tinha ido Dourado. Venderam embora. tudo. Eu até hoje tenho bronca porque eu digo que o Inter ganhou. Ele botou no desespero, Pedro. Porque eu digo que o Inter ganhou o Mundial apesar do Abel, né? Então Vai tem tomar bronca. Que Vai apanhar injustiça. agora do REC tomar no cartão. Carnaval. Que injustiça, que injustiça. Vai tomar cartão. O Abel, se não fosse tão vermelho, eu gostava dele como treinador. Eu estou tentando achar o meu cartão. Mas aqui. por que? Eu só Poxa. pergunto o seguinte. por Poxa, quê? vai tomar depois do Mas intervalo. por que? Então quem deveria ter estátua no Beira-Rio era o Abel e não o Fernandão? Não, mas aí... Foi Não, ganhou por um outro motivo. Ah, não, mas o Fernandão, pô. Fernandão levantou esse a taça. esse era o cara. Esse é o cara. O Abel é bom treinador mesmo. Menos que o Renato, mas é bom. Abel ou Tite? A controvérsia. Só posso escolher esses dois? Só? Não tem outro? Não, pode ser o Renato, então. Aí tu vai escolher o Renato. Eu não vou fazer uma pergunta tão óbvia. Abel ou Tite Abel? Aí, Eu vou responder. Abel ou Tite? Eu vou responder da mesma forma que eu coloquei aquela relação do Bolanhos com o D'Alessandro. Abel não lustra a chuteira, não lustra o sapato. Tu acabou tomando pau lá no Equador, não foi? Não tomei não, repercutiram. Saiu Mas não saiu no jornal? Saiu, mas não foi pau. Só disseram que eu tinha dito isso. E está comprovado. Eu gosto de treinador que sabe que faz gestão de grupo. Eu acho que o Abel é um estilo muito parecido com o Renato. Eu gosto muito do Renato, acho que o Renato é um baita treinador. Ponto, Ferrari. Ele faz gestão de grupo. Ponto. Tá aí. Acabou o Ele treinador. foi campeão do mundo Quem? e não pensa... E da América? Foi... Não, ele ganhou da Portuguesa de Lagoa Vermelha lá em Tóquio. Lá em Yokohama. A Portuguesa de Lagoa Vermelha não jogou nada naquele dia? Eu sou campeão do mundo com aquele time do Inter também. Com aquela turma ali? Claro. Inclusive ia colocar o Gabiru em campo. Na hora certa, no momento certo. Ia mandar marcar o Thiago Mota, certinho. Fernandão mandou botar Agora, o Gabiru. o Tite não é Fernandão que eu deu acho doces. Não estou achando o Tite um mau treinador, não. Acho o Tite por bom favor. treinador, só que Mas não dá pra comparar. não é o Não estilo. dá pra comparar. Claro que não dá. Um é campeão da América e do mundo. Abel com o Tite também é. Tite com o Abel não dá pra comparar. Tá, vou colocar mais um aí, Ferrari. Felipão
Abel e Tite. Felipão. Não vou nem comentar. O cara que toma 7-1. Esse cara foi campeão do mundo. Pois, e aí, Odair tomou 5. Aí é que está o problema. Tu imagina, Odair não e é tomou uma 5. verdade. Eu não vou dizer. Hoje repercute mais o 7 que ele levou do que o campeonato mundial. É inacreditável Só que isso. tem uma outra verdade também. Os jogadores que tomaram 7 estavam nesse Mundial agora de novo. Vários. Então, não é o treinador. O treinador tomou 7 junto com... Vários. Sendo Paulinho, Fernandinho, Marcelo, Thiago Silva, O Daniel Alves. Eu sempre digo, já apresentei 5. Como eu sempre digo, eu sobre seleção tenho que tomar um cuidado para falar, porque eu, como não acompanho, eu nem deleta. Eu nem sei quem é que jogou na seleção, deixou de jogar. Esse ano até que eu acompanhei a Copa do Mundo. É que daqui a pouco parece que a gente está dizendo que o Tite é ruim, é uma questão de gosto só, né? Preferência por estilo de jogo. Por estilo de jogo. Eu acho o Tite Se cair o Tite, o Abelão vai ser o técnico na próxima Copa. E tem a Copa América aí, né? E eu não vou ser assessor de imprensa. Aí ele não vai cair. Primeiro que o Tite não vai cair. Mas para isso tem que ganhar a Copa América, né? Mas vai ganhar. Vai ganhar de cola erguida. Mas nas últimas duas a gente não chegou. Mas dá uma olhada. Mas dá uma olhada. Ele está trabalhando mais que antes. Hein? Mas dá uma olhada nos Ele estava rivais. ontem lá na Argentina. O que adianta ele a jogo? Ele vai a jogo e não vê? Mas o que adianta? Ele foi a todos os jogos do Grêmio, cara. Mas dá uma olhada nos O rivais. Ferrari tá nervoso. Por quê? Porque ele não levou o Arthur? Sim, claro. Eu acho que o equívoco dele... O Arthur era um jovem promissor para outra Copa que teria que estar lá. Eu acho que o equívoco dele não foi ter posto o Jeromel de titular. Eu acho que essa sim. Esse foi Mas um é que grande o Thiago foi muito bem, né, cara? Foi. A dupla de zaga do Brasil foi muito bem, não Foi tem? bem, O foi bem. Marquinhos também sobrou nas vésperas da Copa. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Esse negócio aí do esporte interativo vai dar pano pra manga. Para não esquecer, como tu é meu parceiro, só amarelo. Tem que chamar o VAR para dar uma revisada, porque eu acho que era lance para vermelho direto. Eu acho que era para vermelho direto. Foi uma então falta tu pipocou, é isso? Pipoquei. Eu levo em consideração a amizade. Parceria e a amizade. Não, e tem 30 minutos de programa ainda, né? Internacional em terceiro com 32 pontos, de olho na liderança. Inter tem dúvidas na equipe para enfrentar o Fluminense segunda-feira no Rio. Zeca não vai jogar.
O jogador não treina há 10 dias. Fabiano deve ser mantido na lateral, até porque vem bem. Vitor Cuesta não treinou hoje pela manhã, zagueiro está com desconforto muscular na coxa, será observado e é dúvida para a partida, caso não atue. Emerson Santos vai ser o substituto. Damião começou hoje o trabalho de reforço muscular na região cervical. O jogador deve retornar somente em setembro. E né, tem a história do Paulo Guerreiro, que deve ser confirmada no sábado ainda na madrugada, ou no sábado pela manhã, ou em entrevista coletiva do presidente, ou já com o jogador presente em Porto Alegre. Enfim, eu não sei qual vai ser a estratégia do Internacional para o sábado. E tinha uma outra notícia que... Mas não vai instalar a caixa de som no Beira-Rio para receber o Paulo Guerreiro. Ferrari. Até porque ele não merece, né? Não sei. O Ronaldinho merecia, então. Pelo nível de atleta, né? Ah, bom. Até prova em contrário, né? Porque ele ia chegar. Até aquele momento... Grêmio encara o Vitória com reservas no domingo na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. 2-0 para o Grêmio, no mínimo, com os reservas. Titulares... Gostei, obrigado. Titulares serão preservados para a partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E após sofrer pancada no quadril na última terça-feira, Luan não preocupa e está liberado para atuar. Expectativa é pelo retorno de Everton. O jogador esteve fora das últimas partidas por conta de uma lesão muscular. Dúvida na lateral esquerda. Cortez está recuperado de lesão. Aliás, ficou na reserva na Argentina, né? Mas não tem retorno confirmado. Michael realizou exames e está liberado para voltar aos treinos com o grupo. O jogador ficou afastado por... Michel. O jogador ficou afastado por 3 meses. O Grêmio anunciou oficialmente hoje Tonhão e Antonini, jogadores que farão parte do grupo de transição. Libertadores estão jogando 30 minutos Racing e River Plate. Jogam às 9h45. E daí sai o adversário do Grêmio, Atlético Tucumã e Atlético Nacional. E às 9h45, Cerro Porteño e Barcelona. Na Sul-Americana, estão jogando Vasco e LDU. O Vasco perdeu por 3-1 a primeira partida. Os jogos que Tinha mais uma notícia do Inter que eu tinha que dar aquele... Os jogos que você frisou que estão acontecendo estão 0-0. Deixa eu só fazer um comentário em relação a Libertadores, que até assistindo a esse jogo do Grêmio lá em Quilmes, é uma pena quando a gente olha a Champions League, né? É um espetáculo a qualidade dos estádios, a beleza dos gramados. Evidentemente que nós vivemos outra realidade na América do Sul, mas poderia haver não precisava ser tão ruim, né? Exatamente. Poderia haver um pouquinho mais de denodo, de cuidado por parte da Conmebol na escolha e na liberação dos estádios que vão abrigar jogos importantes. Por favor, é uma barbaridade. O REC estava em Lanús, né? Lanús eu conheço. Mas ainda lá não houve tanta coisa como houve ontem, anteontem lá na Mas Lanús te lembra da nossa passada ali pela passarela? Não, foi horrível. As pedras pegando. Não, e aí até na imprensa, nós chegamos cedo ali. A mesma que vocês subiram, os jogadores subiram e nós subimos. Eu ia muito a Lanús. Tinha que passar ali pelo corredor da morte. Mas é muito ruim. E aquele estádio... Mas eu não me senti inseguro, pelo contrário. E anteontem eu vi alguma insegurança. E ontem aprontaram para os caras lá do Grêmio, a própria polícia militar empurrou os caras para dentro de táxi, para os caras gastarem 2.000 pesos, 300, 400 reais, 200 reais. Eles estão vivendo um momento diferente ainda, né? Não aprenderam. Não aprenderam. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. E vão sediar a Copa daqui a pouco, né? 2030, Eu acho que a Conmebol deveria, assim, dar uma apertada. Porque... Mas como é bom apertar, gente? Mas os brasileiros têm que se unir e ir pra cima. Mas é ridículo. Tem que ir pra cima. Não, é ridículo botar o jogo do Brasil naquele estádio. Então quem vai pedir isso? Vai ser o Coronel Nunes lá no Comitê Executivo? Quanto a isso é a TV pegou o cara medindo a goleira antes do jogo. Tá, e se não tivesse medido, ele ia fazer o quê aquela hora? Exato. Mas eles estavam medindo... Não, mas é que eles tinham mandado mudar e mudaram. Sim, mas... Eles só foram conferir se não tinham passado para trás. Sim, mas na hora do eles jogo... foram conferir se não tinham colocado uma na medição anterior e na hora do jogo... E o pior é que ali eu achei que era uma... Se tivesse colocado a mesma que estava irregular aí... Na hora do jogo. Ia fazer o quê? Não entra ia ter que parar o jogo e não... Tu traz uma reta escavadeira, puxa goleiro, guincho... Não, mas essas ali eu achei que era uma imagem recuperada. Eu achei que era uma imagem recuperada. Estavam tudo de gravata medindo a reta no chão. Não,
As goleiras hoje, Everton, não, tu encaixa. Elas são tudo de encaixe. Tu pega no Beira-Rio e na Arena 20 minutos depois do jogo, as goleiras não estão ali mais. Isso mesmo, só vem encaixe. É tudo encaixe. Boa noite, Rec. Dá uma pena o Arrascaeta gastando a bola e a dupla Grenal deixar escapar para o Cruzeiro. Poderia ser o substituto do Dali, Fernando de Alvorada. Foi um leilão do Cruzeiro. O teu programa é nota 10. O Arrascaeta, o Inter entrou na briga. Foi um leilão, tentou, não conseguiu. Não, meu amigo Valdir Barbosa. Jogador. O Cruzeiro gasta, né? Gasta. Meu amigo Valdir Barbosa foi para o Uruguai e levou em cash a grana. E o Internacional queria pedalar. O Cruzeiro gasta. Olha. Eu gosto de ver duas pessoas que sabem brincar de Grêmio e de Internacional. Ó, legal, tá? Elogio para vocês. É alto nível. Aqui não tem porquê, né? Sim, não tem porquê. Aqui é o Cedenir de Viamão. Poxa, Reca, admiro muito o Renato Gaúcho, mas está sendo teimoso com Cícero de volante, André, Marcelo Oliveira, foi com esses três em campo, empatou com o Flamengo e com o time reserva, sem eles ganhou de 2-0. Muito bem. Márcio Goulart de Porto Alegre, Colorado e... Deixa eu ver aqui. Bom, essa aqui... Colorado e grande fã do programa. Valeu, Márcio Goulart de Porto Alegre. Vamos ver aqui o raivoso. O João Disteio me dá pau todo dia. Vamos ver qual é o cacete de hoje. É que hoje faz aniversário do 5-0. Faz um bolo, come um pedaço e o resto... Não disse, João. Não, ele mandou sentar em cima. Bom, sentar. O horário permite, né? Me chamou de baita gremista e oportunista. João Disteio. Mas o João Fiz uma brincadeira, João. Melhore o astral. Não começa a cantar. Joana, olha. Ele assiste todas as noites. Então tá ele bom. tem um prazer em acabar comigo. Tá ótimo. Mas no fundo ele te ama, é que o amor e o ódio são muito próximos, né? É verdade, é Os verdade. sentimentos são muito Então tu é próximos. da IG, Rec? Sou da IGE. Da IG? Tá bom. Imprensa gremista isenta. Sim. Pergunta para esse Colorado se o meu dinheiro como sócio para onde vai, Antônio de Charqueado. Oi? Ele tá perguntando. Ajuda a Eles pagar. estão bronqueados contigo. Antônio, comprou uma briga com a torcida do Internacional. Ajuda a pagar um pouquinho da folha de pagamento do Inter, porque vocês acham o Inter hoje, pelo que é publicado, é divulgado, arrecada cerca de 7, 8 milhões mensais. No quadro social, né? Não, acho que arrecada menos, né? Então... A folha do Inter está em quanto, Rec? Com o Guerreiro. Não, com os Guerreiro, impostos. A folha. 12 a do Grêmio e 12 a do Inter. O imposto, Não, com não. certeza. Chega a 12. Chega. No, Só o Jeromel e o Lua dá 1 milhão no e balanço 200. não aparece isso. Que foi apresentado para os conselheiros. Mas Eu não os sei o valor. impostos sem impostos. Mas tá os impostos ali na apresentação da folha. Não, sem impostos dá 8. Sei, com encargos, né? Tu diz com encargos sociais. 8 a do Grêmio e 8 a do Inter. Na tua soma de Elas são folha estão parelhas. os direitos de imagem, porque às vezes tu divide, né? Ferrari, eu vou Mas fazer um cálculo bem ela- ligeirinho contigo. 30 jogadores a 250 dá 7 pau e meio. Mas não é esse cálculo. Sim, mas aí bota 700 do Renato. Tudo bem. Eu não sei o valor mesmo, que não é a minha parte, mas o no problema- balanço aparece menos, aparece 8.700, se eu não estou enganado. E aí dá 12. Mas será que ali não estão... Não, os encargos não. Salário é uma aparece ali? coisa. Encargos é destacado em outra conta. A rubrica é outra. 8.700, que é o do Inter também. Já não tem. Bota 30 jogadores mais a folha digo paralela, mais, mas não sei e o quê. digo mais. Acho que até é mais. E digo mais, isso por causa dos direitos de imagem. Porque se não tivesse direito de imagem, os encargos sociais chegam a 60%, 70%. No caso do Grêmio, o mais importante para o Grêmio é que o Grêmio vai para o terceiro ano com Superávit. superávit. Vai É isso fechar aí. o terceiro ano. E este ano, então, com muito superávit. Mas tem um mago na presidência. É um bom presidente, faz uma boa gestão. Olá, que besteira esse amigo do Inter falou. É só o sócio rasgar a carteira e zerar o associado, o Inter não vai a lugar nenhum. Fecha as portas. O melhor seria respeitar o sócio. Mas eu respeito. Sem ele o clube não existe. Torcedor paga jogador, sim. Sou colorado, mas tem que pensar melhor antes de falar. Beto de Charqueadas. Agora foi tu que tomou pau. Eu já tomei do O João. Valdemar agora dos Santos está concordando contigo. Ele queria que o Kahneman fosse expulso contra o Estudiantes porque diz que faz falta toda hora.
Está concordando se contigo? Se expulsasse o Kahneman, tinha que ter expulsado todo o time dos caras. Mas o Kahneman poderia ter sido expulso, porque depois do cartão amarelo, ele tirou um cara para dançar pela cintura e o árbitro siga lá pelo motivo que você falou. O árbitro usa o critério. Se ele não expulsou os caras deles, não vai ser o Kahneman que ele vai expulsar. Mas ele expulsou um cara deles. Bom, mas o que o cara fez, né, cara? E o Kahneman não fez nada. Nada assim. Tirar pra dançar, Tirou pra dançar. É a terra do tango, tá certo, né? Pode ser mesmo. Mas aqui, ó... Tirar pra dançar pode, viu? E naquele lance do Maicon, ele podia dar amarelo pro argentino e vermelho pro Maicon. Porque o Maicon foi arrancar a bola da mão do cara. Tem comerciais em seguida? Senão nós vamos terminar o jogo com 5. O REC já expulsou 2 do Grêmio, cara. Não, eu disse que poderia. Mas eu expulsaria outros 2 ou 3 deles também. Mas tu sabe que o que fizeram com o Kahneman na linha lateral já era para ter sido expulso antes. Um outro cara, não aquele... Mas, REC, tu sabe por que eles não reagiram? Jogaram... Por que eles não reagiram e não fizeram um placar maior contra o Grêmio? Porque ele só expulsou um. Se ele tivesse expulsado 4, eles com 7, aí a coisa seria diferente. Aí, E derrubando as grades, hein? Mas aquele ano foi um ano ruim. Não, eu queria dizer... derrubaram, eu queria dizer, só ganhamos a Libertadores. Se no final da história terminar campeão, pode expulsar. Tem problema. Tem problema. Já voltamos. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Calma. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tá falando que o Luan renovou por 1.700.000. Bom, mas se juntar na média o que ele diz que o Luan ganha com o que o Ferrari diz que o Groi ganha, tá certo, mas bateu. 600 e pouco o Luan. O Luan ganha tudo isso mesmo? E os encargos. O que mais ganha no Grêmio é o Jeromel. É mesmo. Boa noite, né? Vocês têm informação. Ferrari, o homem está no conselho de administração. Sentado naquela mesa. Agora eu tenho informações privilegiadas. O Ferrari está que nem aquele ex-presidente que está preso lá em Curitiba. Ele não sabe de nada, não viu? Não vi nada. Não viu. Boa noite, Rec. Muito bom o programa. Lauro, gremista de Gravataí. O cara tá enlouquecido aqui comigo por causa do 5-0. O que é que eu posso fazer se é a data? É hoje o dia, né, cara? Mas agora eu acho que isso aí não é notícia mesmo. É que eu acho, desculpe, né? Porque tu é o comandante do programa, eu sou um convidado, mas tu foste infeliz nessa colocação. Mas é que mas quando relembra o tricampeonato invicto... Não, vou defender o REC. Hoje mas foi aí assuntos... é um título. Não, aí é um título. Mas vou defender o REC. O REC hoje é um cara moderno. Foi um dos assuntos mais falados no Twitter, o 5-0. O TBT, que é uma hashtag que o pessoal usa toda quinta-feira para relembrar um fato, hoje
Todo o TBT foi do 5x0. E se relembra o 5 que o Inter colocou no Grêmio lá no Olímpico, não se relembra. Mas que época era isso? Como que época? Não tinha Facebook nem Twitter. Mas foi ontem esse 5x0? Foi ontem? Eu não me lembro. Lembravam no MSN. Tá mal de memória. Lembravam no MSN e no ICQ. Exatamente. Tu lembra todo ano o 5 do Fabiano? Lembravam no MSN e no ICQ. É que pra começar que não era assim, 5, foi 5x2. Não tinha nossos 2 gols. Muda bastante. Muda muito. É que nem o Inter ontem, perdeu pro Palmeiras 6x4. Não é goleada, 6x4. Foi 6x3, né? Eu ouvi falar na rádio 6x4 hoje. Tava 3x1 e não foi 6x4. Terminou 6x4. Mas sabe que o Internacional, eu achei que ia tomar um caminhão, né? Porque tava 5x1. Cara, mas vou dizer uma coisa pra vocês. O time do Palmeiras o time do Palmeiras voa. Né? Então eles não estão só contratando, estão investindo na base também. Não, cara, é o simples o time do Palmeiras. Quem é o jogador do Palmeiras que sobe? Quem é o jogador do Palmeiras que sobe? É muito pouco. Ninguém sobe. É um campeonato sub-20. O Palmeiras joga com os sub-20 todos no... Eles venderam agora 2 jogadores. E aí o Inter e o Grêmio jogam com categoria abaixo. E é impressionante o que essa turma do Palmeiras empresta de jogador pro interior de São Paulo. Sim, por que não? Eles emprestam. Onde tu vai no interior de São Paulo, naqueles times tem jogador do Palmeiras não utiliza ninguém. Palmeiras liberou aquele... Quem é que voltou? Foi o Moisés que voltou depois de circular pelo interior? Foi, né? Eu acho. Não, o Tietchan veio do interior já. Esse veio, time pronto. O Inter trouxe um garoto agora, como é que é, Maurício, tu que é bom de memória, o menino de meia de centro ali que o Inter trouxe para sub-20? O Zé Aldo. Ele é do Palmeiras. Ele é do Palmeiras. Não, o Palmeiras não quis ficar com ele. Ele era do Guarani de Palhoça, foi emprestado para o Palmeiras. E aí não foi vendido para o Palmeiras? Não sei, mas ele é bom jogador. E o Palmeiras deixou terminar o vínculo. Exatamente. Se tu perambula pelo interior de São Paulo, Série A2, A3 lá de São Paulo, tem jogador do Palmeiras em tudo que é time. Cara, se a gente falar em Grêmio e Inter, tá? Que estão aqui na ponta do Brasil, descobrindo jogador toda hora, tu vai em Palmeiras, em São Paulo, com o CT que tem, com a estrutura que tem, em São Paulo... Tem jogadores saindo de tudo que é lado lá, meu. Vamos terminar a soma aqui dos salários do Grêmio. Que... Vai dar uns 3 milhões nós e meio. Paramos aonde? Não. Paramos no lateral esquerdo. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. 8h22, está aqui o Everton Cury dizendo que se fosse atleta ia para cima do Daronco. Não. Que encarar que... Nem se fosse, nem se deixasse de ser, nem do Daronco, nem de ninguém, não sou de briga. Tudo isso porque... O Ferrari disse que não ia levar para o desaforo para casa do Daronco. Sim. Fortinho. Fortinho meteu um baú agora ali. Tudo isso porque os jogadores do Racing cercaram o Daronco pedindo a expulsão do Ponzo, que deu uma entrada forte. O Daronco deu o segundo amarelo para ele e expulsou o jogador. Maurício, quanto é que deu a soma dos 11 titulares do Grêmio, segundo a nossa dedução? A nossa fora o Ferrari, viu?
Vamos deixar claro esse negócio. Se o Ferrari não se meteu. 3.970.000. Tá, vamos Faltou arredondar para jogador, 4. os 2 laterais nós não botamos. Um lateral nós não botamos. Botamos sim. Não botamos Botamos lateral. sim. Botamos. Vamos arredondar. O lateral direito nós não botamos. Claro, Botamos. Falei 200. Olha aqui, ó. 3.970.000. 4 milhões. Vamos botar mais 20 reservas. Tem mais, são 25 reservas. Ah, 20 reservas. Vamos botar 100zinho. Não, 100 de média. Tá bem pra nós, tu vai chegar no nosso cálculo. Pode vai continuar. Tem Jael, tem brocador ganha 200. Tá, vamos lá. Para. Chegou em 6... Alisson. 6 e quanto? 6.470. Tá bom, é 8.700 com impostos. Olha, eu acho que talvez ele tá... E os 700 do Renato. Tu vai começar a engrossar a folha. Tu quer chegar à tua tese. Mas tu quer então, confirmar tua tese. o preparador físico não ganha nada. Médico não ganha nada. Não sei, mas isso é salário de carteira. Pá, não tem nada a ver com folha de pagamento. Tá, mas o salário de jogador claro que também tem parte em carteira, Tá, parte mas vocês vão continuar somando e vão chegar no número que apareceu na É balança. 8.700 mais os encargos. Eu acho que E já não tá é, e não é. juntos. E o massagista, e o roupeiro. Não, e o porteiro, esquecendo do porteiro. O motorista do Eu não ônibus. sei, quem tem que me dizer se ele tá na folha é tu. Eu não sei. Não, essa parte não é comigo. Eu não Mas fui o motorista pressionado. do ônibus só Tu tá mandando em tudo lá no Grêmio que eu sei. Todos só estão lá porque existe um time de futebol. O carinha da catraca da arena tá lá só por isso. Eu não Todos sei fazem qual é parte esse de um cálculo. Eu acho que o cálculo que tem que ser Não feito pode em cima ser de... cálculo renal. Em cima de... Mas para muito time aí porque dói pra caramba. Agora, falando sério, viu? Vocês superfaturaram o negócio aí. E tu viu que valor chegou? Por isso que eu digo que é com os impostos. Mas teve... Não superfaturei nada. Não, tu jogou um monte de jogador pra cima aí. Eu voltei 250 pro André. Na verdade, quem colocou não fomos nem nós dois. Quem foi o Rec. Tentando chegar na tese dele. Não, Mas aí... não estradulei em nenhum. Isso no teu número. E a gente não considera bicho, não considera nenhum desses Eu acho gastos. que o Maurício não Não, mas isso não entra na folha. Não, mas é custo com futebol. Se nós for contar bicho, o Grêmio ganha título 2 por ano, vai chegar um monte. Mas também passou 15 anos poupando. Ah, mas Deve aí ter já ficado, passou, deve ter essa parte sobrado. passou. Né, Rec? Eu tô somando aqui. O Rec ele tá desafiando a calculadora, mas tudo bem. Eu acho que o Maurício Não pode ser, ele pensou. Não pode ser tão bom. Quanto tá somando aí, Rec? Um abraço pro Andrew, que é aqui da nossa equipe de segurança da Ubra, tá de aniversário. Falar um em abraço pra ele. Andrew. Antes de ontem, mandei abraço. Eles não Quem respondem. é que fez aniversário? O homem do chopp. O Matiello. O Matiello fez Matiello aniversário. fez aniversário. Pelo menos, será que ele pagou o chopp pro pessoal tomar no aniversário dele? Deu menos Machado tá agora. de aniversário ontem, né? Na minha deu menos. Foi ontem, né? Na minha deu menos. Um grande abraço, Mike Machado. Na minha deu menos. Deu 3.670 os titulares. Tu vai chegar no... Agora fui eu que inflacionei a folha. Tu falava os valores. Não, vocês vão inflacionei. chegar no 8.700 com impostos. Mas tem mais o salário do REC que faz parte da IGE. Aí é que chega nos Aí 8. vai longe. Como é que é? Me passaram um recado aqui. Quer apoio. Até o... Tá. Muito obrigado, seu Lundi. Estamos sabendo já que todos os dias a gente faz a mesma coisa, então não ia mudar hoje, né? Só pra não ficar dúvida, o aniversário do Matiello foi meu dia susto 7, aqui, então né? anteontem. Hoje é 9 já. Anteontem. Então eu dei a informação correta. Tu deu parabéns no dia certo. E o Matiello, será que ele pagou o chopp pro pessoal lá no dia do aniversário dele? Cobrança Olha, pública. Tá apelando, hein? Não sou advogado do Matiello. Por que cobrança pública? Não sou advogado do Matiello. Ele não tá te devendo o chopp da festa do Novo Hamburgo? Pois é, mas a informação que o Matiello dá é que ele já deu o aval, o Everton Cury que não quis pegar. Eu não cobrei, é verdade. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Vamos. Agora para te agradar. Boa noite, Rec. Hoje eu comemoro a grande vitória do Inter no Morumbi com 2 gols do Sobis, encaminhando a conquista da Libertadores 2006. Um abraço, Leandro de Guaíba. Boa, Leandro. Não sabia que era no mesmo dia. Este jogo sim foi importante. Esse jogo sim foi importante. Mas 5x0 não é importante. nem Vossa Senhoria lembrava. Porque o da lembrança foi o da... São tantas vitórias importantes e fundamentais que a gente esquece até a data. Fundamental é o cara ter casa, Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente nas casas de madeira. Você que está com muito ali, e brigam ainda, a Madelomba fica lá na Lomba Grande, Novo Hamburgo e São Leopoldo brigam. Até aqui é de vocês, para cá é nosso. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba.
maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 35961048 ou plantão, pode ligar agora para o Fernando. 986317709. 986317709. 986317709. Visite o site também para saber toda a extensão aí a qualidade das casas. Madelomba Casa e Construcção, sem o cedilha, sem o tio.com.br. Cachorro quente do R, tá aqui, ó, tem azulzinho e vermelhinho na caixinha. O original, em frente ao Colégio Rosário. Não compre gato por lebre. Cachorro quente do R é só esse aqui, ó. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. O outro nem molho tem, é uma água de salsicha. O que se diz original, que é um blefe. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laúde, que espetáculo. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Fala lá com o seu Edson e turma. O seu Edson literalmente coloca a mão na massa. 3362-2020. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786 e o endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Todo mundo que vem do interior passa no vestibular. O imóvel que precisa estar ali na Central de Imóveis. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. E-mail reservas@embaixador.com.br. Você diz que assistiu aqui na Ubra TV esse comercial e ganha mais 10% de desconto extra. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. FAC, seu Wilson. Materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. Fache.com.br. Diga aí, Maurício. Já está no intervalo. Racing estava rindo aí, tu, o Everton e o... O Everton estava rindo de uma... Segredos internos. Ele estava rindo de uma piada de rede social. Nada demais. Mas... Intervalo de jogo já, Racing e River, teve toda a confusão. Quem é que foi pra rua? Foi pra rua o Ponzio, com o segundo cartão amarelo, foi o único expulso. Mas entrou pra quebrar o cara. Ponzio do Acertou só a bola. Para. Mas... Atitude temerária. Cara, mas os lances que a gente viu ontem no jogo contra o Grêmio, ontem não, terça... foram muito piores, cara. O Grêmio apanhou bastante. Porra, tá louco, meu. E o árbitro mandava correr, aí alguém tem que chegar firme naquele negócio lá. Mas o Maicon entrou. Eu elogiei o Maicon. Tá certo o Maicon. Terminou com a chacrinha. Ele é capitão, não é por nada, meu. Tem que... É isso aí, tá certo ele. Ele tem vozinha fina, mas ele joga grosso. É um baita profissional, um grande jogador. Ele tem uma leitura de jogo, eu acho, extraordinária. Ele não está tão bem nos últimos dias aí, mas ele eu não desdenhei da atuação dele lá. Acho que foi fundamental. Se ele não dá uma engrossada, estava 2-0 e brigava em baixo. Alguém tem que engrossar o negócio de vez em quando, cara. E eu tive um depoimento de um jogador do Novo Hamburgo, a gente jogou contra o Grêmio, que ele comentou, ele disse, ó, o impressionante nele não é apenas a leitura de jogo que ele tem, o que ele orienta dentro de campo, os companheiros. Diz que o que ele orienta dentro de campo é incrível. O Maicon, cara, nós fizemos 2 eventos na base e ele prontamente foi lá, falou para o jogador, para a gurizada, contou a história dele. Legal isso. Muito legal, Olha não é todos que vão, cara. Legal foi o Rossi pedir desculpas, né? Comparar o episódio da Chapecoense com o Internacional, dizer que aqui também o Internacional teve um desastre e tal. Repetiu o Fernando Carvalho. Então, ainda bem que se recuperou logo, porque já estava tomando um laço nas redes sociais. Se resolve ir para o embate, ia ficar pior. Às vezes o atleta ali na entrevista, cara, ele se passa no que fala. Mas não é o que ele pensa, né, meu? Ele quis dizer que o lugar do Inter não é na segunda divisão e que não podia ter acontecido aquilo com a Chapecoense. Eu sei que as redes sociais hoje
são assim mesmo, mas são muito raivosos. Por isso que os jogadores, às vezes, eles param de falar. Exato. Eles só falam naquele espaço que é obrigatório, porque tudo que tu E só falam aquela fala meio decorada. Básica, e outras vezes se abre. O treinador também vai ficando ruim. Sabe que e às vezes tu pega só, sabe? Às vezes tu não pega o contexto. Tu tira do contexto. Tu tira do contexto. Sabe o que fizeram comigo? Eu dei uma entrevista para uma emissora TV aqui em Porto Alegre e fiquei 5 minutos dando entrevista. Eles tiraram da entrevista 5 minutos, eles tiraram 12 segundos com uma frase que me jogou contra a comunidade de Novo Hamburgo inteira. No outro dia, eu saía na rua, os caras me abordavam. E ela era completamente fora do que eu tinha dito, mas eles pensaram... Na verdade, tu disse, mas não foi naquela ideia. Não foi com aquela ideia. Essa imprensa Essa não imprensa dá, é marrom. Mas olha aqui, mas é novo porque soube voltar atrás é legal, e sim, tudo mais. É legal. Então, mas não tinha me dado E ele conta. é um cara Hoje meio então impulsivo, meio impetuoso, até um cara meio folclórico. E não é, ele é um cara do bem, não é? Vamos pensar o seguinte, cara. Não, o cara não é um abobado para dizer uma coisa dessa. Mas é evidente. É só... Olha aqui, ó. O que vocês acham que vai dar? O Grêmio ganha com as reservas mesmo do Vitória? O Vitória está meio desesperado. Com certeza. Acho que o Grêmio ganha. Ganha. E o Inter com o Fluminense eu acho como que ganha. empate? Acho que tem boa chance. Cara, o Inter está num bom momento. O Internacional E se o Inter conseguir vencer o Fluminense, que não é nenhum absurdo, mas eu acho que é um jogo difícil, evidentemente. O empate seria ótimo. Vai pro jogo contra o Paraná, vai brigar pela liderança. A gente tem assistido todos os jogos aí. Tá difícil. Tem muito time comum, cara. Olha que o Inter tem que se... Ou contrata o Richelli e ele consegue jogar, ou o Inter vai ter que contratar, quem diria, né? Tem que contratar um jogador para ali. Pra onde? O Gabriel Dias e o Charles não têm o mesmo tamanho dos três. Mas o Dourado foi vendido? Não, para reserva. Mas quando ele tá lesionado, suspenso... É diferente. Não, é que o Inter rejeitou uma proposta de 100 milhões. Peraí que eu ia chegar. Vai procurar tua turma. A justiça... vai tomar cartão agora. Tá? Olha o cartão. Pipocou, Ara. E a justiça derrubou aquele bloqueio de 200 milhões de reais do Scarpa e do Palmeiras. Aquela liminar caiu. Aí isso aí virou piada já. Vamos pro inferno. Amanhã, 13h, tem mais. Bota... Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é...